dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, né? Vocês já fizeram algumas atividades iniciais para diagnosticar o que vocês sabem sobre dinâmica climática do planeta, né? E nesse capítulo 1 a gente tem alguns objetivos para analisar. Primeiro, reconhecer dados sobre a atmosfera terrestre e as características das diferentes camadas, que foi o exercício anterior que vocês fizeram, certo? Compreender a definição de clima, seus elementos, fatores e características de alguns tipos climáticos do mundo. Identificar os principais tipos de chuva e entender os fenômenos El Niño e La Niña, suas influências e suas características, tá? Essa parte inicial do capítulo é muito importante, gente, para que nós possamos organizar o nosso aprendizado. É importante sempre que a gente estude, tendo em vista os objetivos centrais da unidade, do capítulo em questão. Então, vocês já atingiram um dos objetivos propostos para esse capítulo, que foi justamente reconhecer o processo de composição, formação, caracterização da camada atmosfera, né? Vocês bem sabem que o planeta tem aí algumas camadas específicas, como a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera, e juntas essas três camadas dão origem ao que a gente chama de biosfera, né? A camada da vida, a camada onde é possível a existência da vida. E logo no início, gente, havia um texto de abertura que vocês deveriam analisar, que é justamente mostrando a questão do sistema climático e os processos de variação climática que acontecem no planeta, né? O texto ele é curtinho, tinha 3 parágrafos, né? Nós vamos analisá-lo agora, tá? No primeiro parágrafo vocês vão perceber exatamente quais são os elementos que compõem o sistema climático, né? Nós, seres vivos, parece que não, mas nós fazemos parte do sistema climático. O sistema climático ele é composto, além da atmosfera, por outros elementos, como, por exemplo, a superfície do planeta, os oceanos, os corpos de água, a matéria vegetal, os seres vivos, né? E o componente atmosférico, temperatura, pressão, insolação, nebulosidade, umidade, ventos, caracteriza o clima de uma região. Por isso que a gente vai encontrar diferentes variações climáticas, né? É muito comum a gente ouvir no noticiário notícias do clima, né? Notícias do tempo, e utilizar essas duas palavras como sinônimo. Na realidade, gente, o tempo ele é um estado momentâneo, passageiro da atmosfera, exatamente porque essas condições atmosféricas elas variam dia a dia, hora a hora, momento a momento. A insolação nesse momento é uma, a insolação daqui a 4 horas é outra. A gente vai perceber a variação de nebulosidade. Ora o tempo está nublado, ora o tempo está ensolarado. A gente vai perceber também mudança na variação dos ventos, na presença da umidade, nas temperaturas. E a observação dessas médias temporais, a observação desse comportamento atmosférico durante um período longo e contínuo de observações é que vai permitir com que nós façamos a caracterização do tipo climático. E ainda assim, caracterizado aquele tipo climático, o clima continua mudando, continua variando. Ora, um clima pode ter sido caracterizado nessas séries de observações como um clima com temperaturas médias de 25 graus Celsius. Só que nós também, enquanto agentes que participa do sistema climático, nós podemos, por exemplo, em função de alguma ação, promover a variação dessa temperatura. Ou seja, um componente atmosférico, a temperatura, que também é componente climático,
mudou. Então, assim, quando se vai estudar sistema atmosférico, a gente tem que ter em mente uma palavrinha mágica chamada dinâmica. Daí, de novo, eu volto aqui ao capítulo, ao título de abertura do capítulo, gente. Dinâmica climática. O clima da Terra é mutável, ele muda diariamente, a todo momento, exatamente por conta dessa variabilidade de fatores que o compõem, né? Esse conjunto de fatores, eles estão submetidos a variações diferentes, cada um do outro. Então, a pressão, a insolação, a umidade, a nebulosidade, os ventos, todos esses componentes, eles estão submetidos a diferentes variações. E é exatamente essa dinâmica que vai permitir a caracterização dos tipos climáticos. O segundo parágrafo ele vai falar exatamente sobre a mutabilidade, sobre a variância que esses climas do planeta sofrem, né? Alguns mudam mais, outros mudam menos. A gente vai ver, por exemplo, que os processos naturais são fortes causadores de variação climática. Ele diz exatamente nesse segundo parágrafo isso. O clima da Terra está sempre mudando com o tempo, em decorrência de processos naturais, como a variação da órbita terrestre, erupções vulcânicas, alterações na radiação solar. É o que se chama de variabilidade climática natural. Só que nem só de processos naturais está associado às variações climáticas, como nós já falamos. O objeto da pergunta de discussão é exatamente entender qual é a interferência humana no sistema tão complexo como é esse sistema climático, né? E aí a gente já tem a resposta pronta, né? A interferência humana, ela pode sim afetar, alterar, interferir, modificar a característica dos climas. Isso é notório, né? E tem ficado mais evidente, gente, com as atuais transformações que a gente vem verificando, por exemplo, na média térmica do planeta, né? A gente tem verificado essas mudanças em decorrência, por exemplo, da intensificação dos processos humanos, antrópicos. O aquecimento do planeta, ele provoca variações que são percebidas em todas as partes do mundo. Claro que com escalas, com graus diferenciados, mas esses climas, eles vêm sofrendo alterações, eles vêm sofrendo mudanças, né? E esse processo, como vocês bem sabem, tem grande participação do homem. O planeta, o planeta tem um processo natural de efeito estufa que promove a vida no planeta. Sem a capacidade de retenção de calor que é propiciada pela atmosfera, nós não estaríamos aqui. Né? Boa parte, ou quase a totalidade da vida, não estaria aqui. Então esse processo ele é natural, só que nossas ações, né, lançamento de efluentes, resíduos gasosos, né, os escapamentos de carros, de chaminés, as queimadas, quer dizer, nós temos praticado uma série de atividades danosas que têm alterado esse equilíbrio natural, esse efeito estufa, ele tem se tornado muito maior do que realmente nós precisamos. Ou seja, ao invés de ser um fator, um processo, ou melhor dizendo, natural responsável pela manutenção da vida, essa intensificação provocada pela interferência humana tem provocado um desequilíbrio, né? E eu acho que a pergunta foi respondida, né? Nesse nosso comentário, que deve ter sido o que a maior parte de vocês fez. Bom, gente, na nossa atividade diagnóstica, a gente estava falando exatamente de atmosfera terrestre, né? Essa palavra eu até pedi que vocês pesquisassem, atmos, o gás, a esfera de gás, a camada gasosa do planeta, né? A Terra, ela está envolvida por uma camada extensa, né? Uma camada de gases. São vários gases
Então essa camada de gás a gente costuma chamar de atmosfera, né? A atmosfera, gente, ela contém oxigênio, O2, né? Esse fundamental para a existência da vida, né? E protege a gente contra os raios nocivos do Sol. Na realidade, existe uma subcamada dentro da atmosfera que protege mais especificamente contra essa radiação UV, né, os raios ultravioletas do Sol. Esses raios, gente, eles chegam até o nosso planeta, até a nossa superfície, e como eu disse para vocês, uma parte dele fica aqui, fica aprisionada em função dessa camada, né? Ou seja, sem a camada gasosa, todo esse calor que nós precisamos para viver, ele seria devolvido novamente ao espaço, né? Então, não é o que acontece em função da existência dessa camada, essa camada de gás que faz com que a Terra esteja envolta, é como se fosse um envelope, um invólucro que nos protege, né, que tem uma série de outras vantagens para a manutenção da vida e também das atividades econômicas que a gente vai ver, né? A gente vai ver, por exemplo, que a comunicação ela tem um grande auxílio na existência da termosfera, né? Que a gente também costuma chamar de ionosfera. Gente, aí tem uma composição básica da atmosfera. A gente vai ver que a maior parte da atmosfera ela é composta do nitrogênio, 78%, 21% de oxigênio e 1% de outros inúmeros gases, né? Como alguns gases nobres, argônio, xenônio, né? Dióxido de carbono, que não é um gás nobre, vapor de água. E esse vapor de água forma-se, vocês já sabem disso, quando a umidade, né, a água em forma de vapor, ela atinge uma determinada temperatura. Então, na realidade, a água em forma de vapor que está presente na atmosfera, ela é decorrência do sistema Sol. O sistema Terra faz com que essa água, em diferentes estados, sofra transformação física, né? Então, a água que se encontra na atmosfera é água do nosso sistema água, da hidrosfera, ou dos corpos que dispõem de água na litosfera. Então, esse vapor é decorrente de evapotranspiração vegetal, ele é decorrente de evaporação de lâminas de água continentais ou oceânicas. Então, é água decorrente dessas outras duas camadas, né? Além de fundamental para a vida, a atmosfera apresenta condições necessárias para o desenvolvimento de uma série de atividades, como eu falei para vocês. A agropecuária, a indústria, produção de energia, transporte, comunicação. Gente, esse perfil com as camadas da atmosfera é exatamente para que a gente possa entender qual a participação, qual é a espessura de cada uma dessas camadas. Veja que a superfície do planeta ela está em contato direto com a primeira camada da atmosfera, subcamada, como vocês queiram chamar, que é a troposfera, né? Essa troposfera, gente, na realidade, ela é a camada em que acontecem os fenômenos meteorológicos. Ela vai mais ou menos a 12 mil quilômetros, a 12 quilômetros, perdão, de altitude. Então você vai perceber que os aviões aí nesse perfil eles estão voando acima da troposfera e tem uma razão para ser. Pesquisem aí depois me digam por que o avião desse perfil ele está voando acima da troposfera. Tem uma razão bem específica para ele estar voando aí nessa camada um pouco acima da troposfera, ou seja, já aí na transição para a estratosfera, né? Na realidade a resposta já está até aí na tela, né? Em decorrência dos fenômenos climáticos, né? As famosas turbulências que acontecem no avião, quem já voou de avião que passa por uma zona de instabilidade, chuvas, trovoadas, rajadas, né? Pode desestabilizar a aeronave, né? Então é por essa razão que os pilotos, né, precisam estar sempre
bem alinhado com as informações relativas ao tempo, né? Repare, gente, que na estratosfera a gente tem uma camada muito importante, a camada de gás ozônio, O3. Esse gás, ele é o gás que nos protege dessa radiação excessiva do Sol, aprisiona também uma parte dela junto com outros gases que estão aí nas suas proximidades. Aí nós temos a estratosfera, né? Mais delgado, nós temos a mesosfera, né? E aí, como eu disse para vocês, a gente tem uma camada que também é chamada de ionosfera, exatamente pela existência de grandes partículas positivas, a grande quantidade de partículas positivas e negativas aqui, os íons, né? Que são importantes para a comunicação, a propagação das ondas de comunicação no planeta. E depois da ionosfera nós temos a exosfera. Então nós temos ao todo 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera ou ionosfera e a exosfera. E daí nós já temos, posteriormente à exosfera, nós já temos o espaço. Bom, repare, gente, vocês devem estar percebendo aqui que nós também temos uma variação de temperatura à medida que a gente vai aumentando de altitude, né? Isso vai acontecer exatamente em função de vários fatores, né? Propriedades físicas dessa camada, né? Composição gasosa, a quantidade de insolação, né? A composição gasosa aí vai incluir, inclusive, o oxigênio, como nós já mencionamos aí anteriormente, né? Bom, gente, aqui na página 3 do material de vocês, a gente tem características dessas camadas, né? 5 camadas importantíssimas para a subsistência, para a manutenção da vida, para o desenvolvimento de atividades humanas diversas, né? A troposfera é a camada inferior, a primeira, qual mantemos contato direto e pode atingir até 12 km de altura, de altitude. Nessa camada ocorrem praticamente todos os fenômenos meteorológicos, né, que atuam diretamente sobre a superfície terrestre. Aí a gente pode citar chuvas, geadas, furacões, tempestades, neves, né, movimento de massa de ar, ou seja, praticamente todos os fenômenos meteorológicos. Ela também retém o vapor oriundo da evapotranspiração terrestre. Aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, vamos retornar aqui. Veja, aqui eu tenho matéria vegetacional, aqui eu tenho árvore, aqui eu tenho vegetação de médio porte, de pequeno porte, eu tenho neves eternas aqui no topo dessas montanhas, né? Aqui o que é possível visualizar que detém água é a matéria vegetacional. Essa matéria aqui submetida à insolação evapotranspira. E esse vapor de água ele fica aqui, nessas proximidades, junto com uma série de outros gases. Essa parte entre 8 e 12 quilômetros é a parte da atmosfera, né, que concentra a maior quantidade de gases. Então aqui é onde a gente pode dizer que esses gases estão mais próximos, mais juntos, justapostos um do outro aqui, exatamente a camada próxima à camada de ozônio, né? Bom, algumas alterações antrópicas decorrentes de ação humana. Gente, a atividade antrópica, vem do homem. Então, atividade antrópica é a atividade desenvolvida pelo ser humano, tá? Nos ecossistemas terrestres, como o desmatamento, a poluição, o represamento de grandes massas líquidas para produção de energia. Aí ele está falando, por exemplo, de uma usina hidrelétrica. E a urbanização aí tem uma série de outras atividades secundárias inseridas aí, refletem diretamente as condições físicas da troposfera. O que ele está querendo dizer é que essas atividades humanas, ele falou de atividades humanas aí, todas elas, né, elas vão provocar variações nas condições físicas da troposfera. Então, ora essa troposfera vai apresentar maior umidade, menor umidade, mais temperatura, menos temperatura, maior pressão, menor pressão, decorrente dessas variações aí, dessas intervenções aí, perdão. Estratosfera compõe a camada atmosférica situada aproximadamente entre 12, final da troposfera,
e 50 quilômetros de altitude, da camada bastante espessa, né? Apresenta como característica grande estabilidade, sendo a camada por onde voam os aviões a jato. Nela ocorre a dispersão da luz, o que confere, ou melhor dizendo, né, gente, a cor azul ao céu. A camada de ozônio encontra-se na estratosfera. Lembre-se dessa informação. É na estratosfera que nós encontramos a camada de ozônio responsável por reter raios UV. Esse bloco, gente, do atenção aqui, depois vocês deem uma lida nele, porque ele vai falar sobre destruição da camada de ozônio em decorrência de atividades antrópicas, né? O lançamento aí de alguns gases, né? O uso de alguns produtos que contêm determinados tipos de gases que são extremamente danosos a essa camada aí, tá? Então nós já tivemos, né? Esse buraco foi bastante reduzido, quase não se percebe mais, mas nós tivemos um grande buraco aí na camada de ozônio, né? Alvo de grande preocupação pela comunidade científica internacional. Bom, gente, a mesosfera ela está situada mais afastada, então ela já está após a estratosfera, variando entre 50 e 85 quilômetros. É a camada onde ocorrem combustões de meteoritos, né? Nesse extrato da atmosfera, as temperaturas diminuem variando entre 10 graus e menos 90. Esqueci de falar para vocês também, gente, que a atmosfera de modo geral, ela é responsável por nos proteger de uma série de grandes chuvas de meteoros que acontecem, né, e que não chegam a tocar a superfície do planeta exatamente porque eles são dissipados, eles são destruídos ao entrar em contato com a atmosfera do planeta. Então, diariamente o planeta Terra ele é atingido por uma série de piroclastos, por uma série de bólidos, pequenos bólidos, pedras, né, rochas, pedaços de meteoros que entram em contato na zona colisional atmosférica e lá eles são pulverizados, vamos dizer assim, destruídos, né? A ionosfera, né, como eu disse para vocês, acima de 85 km é a parte da atmosfera ionizada pela radiação, responsável pela propagação ou absorção das ondas de rádio. Daí a importância, como eu falei para vocês, né? Sem a ionosfera, a comunicação por rádio, por exemplo, a transmissão de ondas de rádio seria extremamente não, seria impossível, porque essas ondas se dissipariam pelo espaço sem retornar a um ponto de recepção. Até ele tem um esquemazinho aí para mostrar para vocês exatamente como isso se processa. Os gases são ionizados pela luz do Sol. Dessa forma, a camada da ionosfera fica menos espessa durante a noite e seu limite vai se afastando da superfície do planeta, né? Com as radiações se refletem a uma distância maior da superfície, podem atingir maiores distâncias, o que explica a melhor propagação de ondas de rádio à noite do que durante o dia. Isso é fato e notório, né, gente? Bom, aí tem até a mesosfera, a atmosfera apresenta massa molecular constante. A última camada, eu não vou falar muito da termosfera, não. A termosfera é a ionosfera. Eu não vou falar muito da exosfera, não. Exatamente porque é a camada que faz contato com o espaço. É a camada mais externa, a primeira do espaço ao interior, do espaço à superfície do planeta, é a mais externa e se estende até o exterior, como eu disse para vocês. Basicamente composta de dois gases, hélio e hidrogênio. Nela se situam os satélites artificiais, né? Bom, gente, a gente falou de camadas da atmosfera, como eu disse para vocês, essas camadas são importantes para a manutenção da vida no planeta, né? Não, a ionosfera ela não é uma camada nova. Vocês vão escutar muito falar em termosfera e ionosfera como sinônimos, exatamente pelo fato dessa camada concentrar
as bandas de ionização responsáveis pela radiação, tá? Então não são duas. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho de clima agora, né? Mas vai ficar para um próximo vídeo, porque senão o vídeo fica muito longo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre clima, tá? Na quarta-feira a gente vai dar continuidade a esse assunto. Como eu disse para vocês, vocês já estudaram em outras oportunidades da vida escolar de vocês que o clima é uma sucessão habitual dos tipos de tempo. A gente já comentou isso, inclusive, agora na abertura da nossa aula, né? Para definir suas características, a gente precisa de um tempo de observação. Em muitas literaturas, em muitos textos, vocês vão encontrar aqui o período de observação de medições, temperatura, umidade, pressão, né? Ou seja, os elementos que determinam o clima. A gente vai precisar de estar aí pelo menos uns 30 anos de observação para dizer se aquele clima é equatorial úmido, para dizer se aquele clima é semiárido, se aquele clima é tropical. Então, assim, essas observações elas são extremamente importantes exatamente para delimitar que tipo de clima é aquele, né? Porque esses climas eles são caracterizados por dois aspectos fundamentais. Um é o elemento é aquele que forma o clima. Todo clima tem que ter temperatura, umidade e pressão, né? É como eu digo para vocês, a palavra mágica, a sigla mágica é TUP, T-U-P, né? Aí você vai lembrar temperatura, umidade, pressão. Esses elementos do clima, gente, eles existem em qualquer tipo climático, né? E outros são variáveis, pode ter ou não, né? Eu posso ter, por exemplo, um clima sofrendo interferência de pressão, temperatura, umidade, em função de estar mais próximo ou mais distante do mar, estar mais próximo de grandes montanhas, a grande concentração de massa vegetacional ou a existência de massas de ar. Então, assim, eu vou encontrar, por exemplo, climas que sofrem variação pela altitude, pela latitude, né, o distanciamento em relação à linha do Equador. Então, assim, eu vou saber, por exemplo, que os climas mais distantes do Equador, da linha do Equador, da região equatorial do planeta, naquela zona de maior incidência solar, de luminosidade, são climas que tendem a apresentar características de menor temperatura, né? E, consequentemente, de maior pressão, né? Então, aí eu tenho o fator interferindo no elemento. O fator é variável. O fator é aquele aspecto geográfico do clima que vai interferir no elemento. Então, as condições caracterizadoras do clima, temperatura, umidade e pressão, são modificáveis pelos fatores. Fatores como latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar e outros, né, gente? Então, a gente vai falar de cada fator e de cada elemento na quarta-feira, né? Vocês vão ficar aí com a atividade para responder. Eu vou colocar logo aqui abaixo do nosso vídeo, certo? Para que vocês exercitem, certo? Agora eu vou encerrar a aula de hoje, certo? Fiquem com Deus.